e fala também sobre Biel, atacante que já foi do Bahia, é alvo de 3 clubes grandes da Série A do Brasileiro. Tem novidade também a respeito do futuro de Reinier, jogador que pertence ao Real Madrid, já foi do Flamengo. Com as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Ataque Internacional e Esporte já estão em tratativas para o repasse de 50% dos direitos econômicos do zagueiro Vitor Gabriel, atleta que pertence ao Esporte e está atuando por empréstimo no Internacional. O negócio vai girar na casa dos 2 milhões de reais. Importante lembrar também que o Vitor Gabriel é alvo do Cruzeiro, que chegou a acenar com a possibilidade de comprá-lo por 19 milhões de reais. E aqui vem a curiosidade, enquanto atleta do Esporte, o Vitor Gabriel era bastante perseguido pelo torcedor do Leão, especialmente nas partidas na Ilha do Retiro. Bora falar agora sobre o futuro de Reinier. Na live dessa sexta-feira aqui no canal do Nicola, vocês me perguntaram se o jogador formado na base do Flamengo e vendido em 2020 por 30 milhões de euros ao Real Madrid pode virar reforço de um clube brasileiro. Até porque ele teve mais um empréstimo frustrado, jogou a segunda divisão do futebol espanhol pelo Granada e não conseguiu se destacar. O Reinier está entrando no último ano de contrato com o Real Madrid e, ao que tudo indica, também não será aproveitado no Real. Mas a chance de ele voltar ao Brasil nesse momento está praticamente descartada. Conversei com um dos empresários do Reinier, que é representado por Juliano Bertolucci, e a ideia é permanecer na Espanha. Tudo para que o Reinier possa ter êxito num pedido de cidadania espanhola. Ele quer passar a ter passaporte espanhol para que deixe de atuar como jogador comunitário ou extracomunitário. Ele passa a jogar como um jogador local sem ocupar vaga de estrangeiro, o que certamente garantiria enorme mercado ao brasileiro de 23 anos de idade. Se o Reinier não estiver na próxima temporada na Espanha, dificilmente ele vai ter êxito nesse pedido da cidadania espanhola. Então, até por isso, a tendência é que o Reinier recuse eventuais propostas do futebol brasileiro para continuar insistindo na sua aventura no futebol europeu. Atleta que pelo Granada, na segunda divisão da Espanha, fez 25 jogos com 1 gol e 4 assistências, 15 partidas como titular, 10 como reserva. O Granada já disse que não tem a intenção da sua permanência. Antes de passar pelo Granada, ele chegou a atuar pelo Borussia Dortmund, também sem destaque, pelo Girona e pelo Frosinone, além de passar pelo Real Madrid Castilha, que equivale ao time B do Real Madrid. Só para completar, é importante lembrar que esse jogador havia surgido deixando excelente impressão no Flamengo e nas seleções brasileiras de base. Hora de falar sobre o atacante Biel, você vai lembrar dele. Jogador formado na base do Fluminense, com passagem pelo Grêmio e enorme destaque pelo Bahia entre os anos de 2023 e 2024. Ele foi vendido em janeiro desse ano para o Sporting de Portugal e por lá não conseguiu se adaptar, foram apenas 7 partidas. E é por causa disso que ele está na mira de clubes brasileiros. Posso contar para vocês que São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo fizeram sondagem ao representante do jogador. Também chegaram a especular que o Grêmio está na parada, mas já dá para descartar o Grêmio. O Grêmio sondou, mas não levou a história adiante. A gente deve ter novidades em relação ao Biel na semana que vem, quando o Frederico Moraes, que é o representante do atleta, tem encontro marcado com dirigentes do Sporting para entender as condições do negócio que o clube português pretende impor. Por exemplo, se o Sporting exigir a compra, a tendência é que o Galo e o São Paulo recuem e saiam da negociação. O Atlético e o Tricolor têm a intenção de contratar o jogador, mas apenas pelo empréstimo de uma temporada. Talvez com opção de compra, mas isso ainda precisaria ser discutido num segundo momento. O único clube que teria capacidade de comprá-lo por agora seria o Botafogo, mas também por um valor inferior aos 6 milhões e 300 mil euros investidos pelo Sporting. Então, a reunião da próxima semana entre o Frederico Moraes e o pessoal do Sporting vai ser definitiva para entendermos os próximos passos do jogador que atua pelo lado do campo, tem bastante velocidade e 24 anos de idade. O Iguinho quer saber sobre o Cabuloso. Deixa eu ver o que eu publiquei sobre o Cruzeiro hoje, e a partir daí a gente sai trazendo todo o noticiário da Raposa, né? Matheus Henrique, para mim o principal jogador do time, será reforço do Cruzeiro depois do Super Mundial. Ele se machucou em 9 de abril contra o Mushukruna, completou já 2 meses da cirurgia no joelho, não foi uma cirurgia de ligamento cruzado, mas sim de menisco, que demanda 30 a 45 dias para voltar.
Como na cirurgia do Matheus Henrique houve a necessidade de uma sutura, o tempo de recuperação é maior. Mas depois de 2 meses, dá para dizer que ele já tem feito até algumas atividades no campo, vai abrir mão do período de férias, agora todo mundo sai de férias, menos o Matheus Henrique e outros jogadores machucados, para que ele esteja à disposição do técnico Leonardo Jardim, assim que a pausa para o Mundial acabar, tá bom? Guga Melo. Algum reforço no Cruzeiro, Guga? Alguns. O Leonardo Jardim está trabalhando lá em algumas frentes, eles querem pelo menos 3 reforços. Mais um jogador de velocidade para o lado do campo, mais um defensor e eventualmente mais um meio-campista, tá? Mas como a coisa é trabalhada por poucas pessoas, é o Pelaipe, é o filho do dono, o dono e o próprio técnico, vocês percebem que não está vazando nada, né? Fala das pretensões do Cabuloso para o segundo semestre, bom fim de semana. Reinaldo, busca-se um zagueiro, meio que em caráter de emergência, até porque entende-se que há pouco zagueiro no elenco, e eu concordo. Busca-se mais um jogador de velocidade, apesar da compra do Marquinhos, e aí vai depender de oportunidades de mercado. Eu sei que o Vitor Gabriel do Internacional pertence ao esporte, está no Internacional, é alguém que agrada demais ao técnico Leonardo Jardim. Dá para dizer também que o Leonardo Jardim está mandando prender e soltar no Cruzeiro. É ele quem toca todas as negociações, indicações, agenda, calendário. Ele virou uma espécie de manager na Raposa, tá? O segundo dia de férias para os jogadores, mas de trabalho para a diretoria. Ontem a gente trouxe a informação sobre o que o Cruzeiro pretende fazer de movimento nesta janela, jogadores mais jovens, de potencial. O Cruzeiro que conversou com alguns já desde alguns dias, mas não conseguiu ainda ter um avanço, mas trabalha muito firme para que essas contratações estejam na toca. A ideia é quando o futebol for retomado, porque o Cruzeiro sabe que precisa de reforços pontuais, de preencher algumas carências no elenco. É o desejo do técnico Leonardo Jardim, principalmente. Tudo que a gente já falou sobre um zagueiro canhoto, sobre um jogador de beirada, essas 2 posições são primordiais para se reforçar nessa janela, e o Cruzeiro devendo fazer aí 3, 4 contratações no máximo para dar essa encorpada no elenco, e também alguns jogadores podendo deixar o clube, como o zagueiro Gamarra, como o atacante Lautaro Dias. O Lautaro aí precisa de chegar uma proposta melhor. Até agora, muita sondagem, nada que tenha avançado nos últimos dias. Deixa eu passar aqui a agenda do time de base do Cruzeiro, ou dos times, porque hoje, atenção aí o pessoal de Crucilândia, hein? Estádio Municipal Bezerrão. Agora bem cedo, o Cruzeiro joga contra o 15 de novembro. É a 5ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20. Entrada gratuita, hein? Quem puder comparecer, importante, nesse jogo do time Sub-20 para ver aí alguns crias da toca em ação. A garotada que está muito bem na competição e está buscando vaga para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. E quem estiver por BH, Nova Lima, hoje tem jogo do time feminino, hein? O Cruzeiro contra o Sport às 15h no estádio Castor Cifuentes, o Alçapão do Bonfim, em Nova Lima. O time do Cruzeiro já garantiu a primeira colocação no Campeonato Brasileiro Feminino A1, mas vai em busca aí de números ainda melhores nesta primeira fase da competição, e jogo para o técnico Jonas Urias dar mais chance aí para algumas jogadoras que vêm atuando pouco na temporada, dar uma rodada no elenco, e também pensando na última rodada da fase, que é contra a equipe do Corinthians. E o Cruzeiro com jogador aí com 2 cartões amarelos, então tem que trabalhar bem essa questão, porque os cartões não serão zerados para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Feminino A1.